Olá, muito bom dia, um excelente domingo a todos e o programa Amor Sem Limites está começando e hoje nós temos um tema muito importante, muito curioso, muito interessante. Certamente você já ouviu falar de lúpus, uma doença relativamente rara, que há pouco tempo começou a ser mais conhecida e hoje nós vamos tirar todas as dúvidas sobre esta doença. Quem pode ter a doença? Ela é transmissível? Ela é contagiosa? De onde vem, afinal de contas, essa doença e o que ela provoca no organismo do ser humano? O Amor Sem Limites está recebendo hoje a doutora Luciana Esmanhoto, que é dermatologista. E depois do intervalo, então, nós vamos saber tudo sobre o lúpus. É um instante só, o Amor Sem Limites volta já. Programa Amor Sem Limites, hoje recebendo a doutora Luciana Esmanhoto, que é dermatologista do CEPEL, Centro Especializado da Pele. Bom dia, doutora Luciana. Vamos falar então sobre o lúpus, uma doença ainda pouco conhecida, não é? O que ela faz? Eu andei estudando um pouquinho da doença, ela torna o organismo muito resistente, é isso? Na verdade, ela é uma doença que nós chamamos de doença autoimune. Doença autoimune é uma doença na qual o corpo ele forma anticorpos contra ele mesmo, né? Então, na prática, ele até diminui a nossa imunidade. É um distúrbio, um transtorno da imunidade. E o que faz no organismo? Porque a gente fica autoimune, então tudo que a gente receber de fora, o organismo vai rejeitar, é isso? Na verdade, é o contrário, é autoimune. Então, o que é seu, o teu organismo vai rejeitar. O correto seria o nosso sistema imunológico estranhar ou combater coisas estranhas ao nosso corpo. E no lúpus ocorre o inverso. Você passa a agredir o seu próprio organismo, né? Então, ela é autoimune. Até pouco tempo atrás era uma doença bem pouco conhecida, não é, doutora Luciana? As pessoas não falavam nas ruas, de alguns anos para cá é que ela ficou mais conhecida, mais famosa. Exatamente. A incidência vem aumentando? Eu não creio que a incidência venha aumentando. Nós até não temos assim estudos no Brasil da incidência da doença. Mas o que vem acontecendo é que a doença vem se tornando mais conhecida. Pelo fato de hoje nós termos muito mais acesso à informação. Então você escuta esse nome, você já vai ali no Google, já busca e já consegue alguma informação a respeito da doença. E o fato de ela ser ainda pouco conhecida, agora está se tornando mais conhecida, também é muito envolvida em preconceitos, em mitos, Exatamente. em falta de informação. Como que se tem trabalhado essa questão? Ela é uma doença que ela desperta uma certa curiosidade por ela ser uma doença que ela pode afetar vários órgãos, vários sistemas do organismo. Então, ela é uma doença variada, interessante. Você pode ter diferentes coisas numa pessoa que tenha lúpus. Então, isso gera uma certa curiosidade. E outra coisa que é interessante é que ela pode ser tanto uma doença leve, sem grandes consequências, que é tranquilo de se conviver, quanto uma doença grave que possa até causar morte. Talvez por isso gere uma certa curiosidade e um certo medo nas pessoas, né? Que essa doença seja grave. Mais comuns que o lúpus pode trazer? O mais comum é a artrite. Então, seria inflamação das juntas, dor, inflamação nas juntas. E, em segundo lugar, vem as alterações da pele, que normalmente é o que acaba chamando atenção para a doença, ou pelas alterações nas juntas, ou pelas alterações na pele. Normalmente é por aí que se faz o diagnóstico do lúpus. Mas ela paciente, qual é o momento de ele começar a ficar preocupado, procurar um médico? Que tipo de sintomas começam a aparecer? Inicialmente, o mais comum é que sejam as juntas, e em segundo lugar a pele. Na pele pode causar uma infinidade de alterações. O mais comum é que a gente veja na região do rosto, nessa região das bochechas, nariz e a outra bochecha, uma mancha avermelhada. Eles chamam isso de lesão em asa de borboleta, que fica com a aparência de uma borboleta. Isso seria o mais comum.
E tem umas outras lesões também que a gente chama de discoide, que são umas lesões avermelhadas, elas são um pouco descamativas, grossas. E essas lesões, essa em asa de borboleta, quando você melhora um pouco da doença, ela desaparece completamente. Mas essas discoides, elas são lesões que no desaparecer, elas deixam normalmente uma cicatriz, uma mancha branca. Então a pessoa fica marcada mesmo. E de onde surge o lúpus? Ela tem algum caráter genético, de alguma combinação genética? Sim, o lúpus, hoje a gente tem duas causas conhecidas, bem estabelecidas. Uma é genética, então você já é naturalmente predisposto a ter a doença e aí vai manifestar ou não. E a segunda causa, que a gente não poderia chamar como lúpus mesmo, mas uma coisa muito semelhante ao lúpus, é induzido por medicamentos. Então a gente tem uma lista bem grande de medicamentos, medicamentos para hipertensão, medicamentos para fungos, para uma série de situações que podem causar um quadro semelhante ao lúpus. O bom dessa parte do lúpus por medicamento é que normalmente você afasta a pessoa do medicamento e a pessoa melhora da doença. Né? E o lúpus mesmo, geneticamente determinado, não é uma coisa que você possa curar. O lúpus não tem cura Não ainda. tem cura, não. Ele tem tratamento, você pode controlar, ele mesmo pode vir, ter algum surto e depois, recuar. Por conta própria, recuar e nunca mais se manifestar. Mas nós não temos um tratamento curativo do lúpus. Agora, é uma doença que, como a gente disse, muito envolvida em mitos e falta de informação. Para a pessoa que recebe o diagnóstico é muito assustador, assim, pelo menos num primeiro momento, não é? Como é que a pessoa convive com a doença? Então, assim, nós temos, eu diria que basicamente duas formas de lúpus. Tem o lúpus que ele é mais restrito à pele. Então, esse tipo de lúpus, que é o que acomete a pele, faz essas lesões que nós comentamos anteriormente, não é uma doença grave, é uma doença que é tranquilo de você conviver e de você controlar. O que você vai ter? Vai ter essas lesões da pele, o mais comum é que seja mais no rosto, na região das orelhas, região do peito, região anterior assim do tronco, e com muita sensibilidade à luz. Então o mínimo de sol que a pessoa pega já faz um estrago, ela já reage, já tem sensação de ardência, já aparecem as manchas vermelhas, mas isso é perfeitamente contornável. Isso você com filtro solar, se protegendo do sol, usando alguns medicamentos para aplicar, para tomar, você consegue conviver. Agora tem um segundo tipo do lúpus que a gente chama de lúpus sistêmico. Esse sim, exatamente, é uma doença que também pode ser uma doença tranquila de se lidar, mas pode até levar à morte. Por quê? Porque ela pode afetar o sistema nervoso, então a pessoa pode ter convulsões, a pessoa pode ter algum quadro semelhante a uma psicose, então ela fica desorientada, pode comprometer os rins. Uma das causas maiores de morte por lúpus é por problema renal, então faz insuficiência renal, pode comprometer pulmões, pode comprometer coração. Com um bom comportamento, é possível evitar esses sintomas mais severos? Diria para você que não. Não é uma coisa que dependa tanto de qualidade de vida, de estilo de vida, é mais geneticamente determinado mesmo. Claro que você sabendo que você tem a doença, você vai ter que ter uma série de cuidados, mesmo porque os medicamentos que você usa para tratar, eles vão mexer com o sistema imunológico, pois não deixa de ser uma doença do sistema imunológico. Então você vai ter que ter aí então uma vida regrada, né? Porque você vai usar medicamentos que a gente chama de imunossupressores, então eles mexem com as nossas defesas. Você pelo tratamento pode ficar mais sensível a infecções, mais propenso a infecções, então você vai ter que ser mais cauteloso. Mas não que você tendo um bom estilo de vida, você evite de ter a doença, isso não. Tá certo. A gente vai fazer então um pequeno intervalo, doutora Luciana, e ainda há muitas questões, há muitas perguntas, há muitas dúvidas mesmo a respeito do lúpus, tudo que a gente quer e tudo que a gente precisa saber sobre esta doença que vem se tornando cada vez mais conhecida na nossa sociedade. O programa Amor Sem Limites dá uma paradinha agora. Você pode encaminhar a sua pergunta por mensagem de texto 4188630464. Até já!
Já estamos de volta com o programa Amor Sem Limites, hoje falando sobre lúpus. Nossa convidada, a doutora Luciana Esmanhoto, ela que é dermatologista do CPEL, o Centro Especializado da Pele, www.cepele.com.br, e ali neste site há várias informações a respeito de diversos sintomas, problemas, tratamentos para a pele, informações da área da saúde da sua pele. E hoje nós estamos falando sobre o lúpus, uma doença ainda envolta em muita desinformação, que começa a ser mais conhecida pela sociedade, que começa a ter pessoas até famosas com a doença e, portanto, a sociedade passa a prestar mais atenção neste problema. Eu tenho acompanhado pelo Twitter, doutora Luciana, aquela apresentadora de televisão, jornalista Astrid Fontenelle, que tem o lúpus, e ela aparentemente está com os efeitos bem severos da doença. Ela tem, inclusive, postado comentários de como ela tem trabalhado com isso. Ela perdeu muito peso. Isso é comum durante a doença? Sim, sim. Inclusive, um sintoma que a gente vê muito é fraqueza, porque ele também afeta as células do sangue. Então, você acaba tendo uma queda no estado geral, na sua disposição, acaba tendo perda de peso, sim. Quase sempre a gente ouve falar de casos de lúpus em mulheres. Ela só afeta mulheres? Não, ela pode afetar também os homens, mas ela é muito mais comum nas mulheres, especialmente nas mulheres de raça negra. Mais comum na raça negra. E também uma coisa curiosa e que muita gente fala pelas ruas e tal, quando começam a ouvir falar em lúpus, é que o lúpus tornaria a mulher que traria problemas de fertilidade para a mulher. Ela se torna estéril mesmo com a doença? Não é que ela se torne estéril, mas tem uma condição que é muito comum associada ao lúpus, que chama síndrome dos anticorpos antifosfolípide. É um tipo desses anticorpos que as pessoas com lúpus têm. E o que esses anticorpos fazem? Eles favorecem a pessoa a ter tromboses. Então, muitas vezes, quando a mulher tem uma relação sexual e se forma um embrião, esse embrião ele nem consegue se aderir no útero da mulher para que ela fique grávida e tenha a gestação e o bebê, porque se forma um coágulo exatamente naquele ponto que o bebê tenta se aderir. Então, muitas vezes as mulheres não conseguem engravidar por terem lúpus. Ou o que pode acontecer, a mulher consegue engravidar, porém essas tromboses vão acontecendo também na região da placenta e ela aborta. Então, uma das situações que causa abortamento de repetição são esses anticorpos, e é muito comum que esses anticorpos estejam presentes nas pessoas com lúpus. Não necessariamente quem tem esses anticorpos tem lúpus, mas é uma coisa comum na pessoa com lúpus. A pessoa, por exemplo, já ali na sua adolescência e tal, existe algum exame que ela possa fazer para detectar essa predisposição ao lúpus? Normalmente a gente não faz um exame de triagem. Então você está ali saudável, vamos fazer exame para ver se você tem lúpus. Não fica procurando problema. Não fica, nem deve. Mas você tendo algum sintoma, principalmente dor articular ou esses sinais que eu comentei do rosto, dessa mancha vermelha, aí então a gente vai investigar. Normalmente o que a gente pede para investigar uma pessoa com lúpus? A gente, tendo as lesões de pele, a gente pode fazer uma biópsia na pele, que tem umas alterações características de lúpus, mas o principal seriam exames de sangue. Então você faz exames que você vai procurar esses anticorpos, então você consegue identificar. Você faz o exame de sangue tradicional mesmo, que é o hemograma, porque normalmente tem alterações no sangue, nos glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, nas plaquetas. E você faz também exame de urina, por ser comum também as alterações de rim. Então, fazendo isso, pele, sangue, urina, normalmente você consegue fechar esse diagnóstico. Ouvi falar que é comum o lúpus depois que a mulher tem já um primeiro filho. Isso procede ou não procede? Não tem associação com ser primeiro, segundo, terceiro filho, isso não. Mas o que pode acontecer é que a mãe com lúpus passe esses anticorpos do lúpus através da placenta e o bebezinho possa vir a ter lúpus. Então, e aí desenvolve desde a infância? O bebê normalmente não fica com o lúpus, ele vai ficar com a doença enquanto ele tiver os anticorpos da mãe. É mais ou menos como acontece com a AIDS, a criança pode negativar depois? Exatamente. Normalmente o bebê ele fica com os anticorpos da mãe até uns 6 meses de idade. Então durante esse período a criança pode ter algumas manifestações.
Pode ter lesões de pele, né? Então, às vezes, ela tem as lesões iguais, essas lesões que a gente viu as imagens nos adultos, o bebê pode ter também. Aliás, Maurício, podia mostrar pra gente essas imagens, né, que trazem bem essas manchas, bem visíveis, bem características. Obrigada, Maurício. O mais grave no bebê é que ele pode ter alterações cardíacas, pode fazer uma arritmia e vir a falecer por isso. Então, você tendo uma mãe que tem lúpus e ela deu à luz, a gente sempre vai investigar o bebê, vai avaliar o bebê para ver se ele tem algum problema relacionado ao lúpus, né? Mais atentos, isso, então, uma maior atenção com o bebê. O lúpus pode aparecer em qualquer idade da vida da pessoa, notadamente da vida da mulher? Até pode, mas ele é mais comum numa faixa etária jovem, assim, 20, 30 anos. Normalmente ele surge nessa idade. E aí Bem, ele pode continuar. Fértil, talvez até por isso, então, essa comparação que se faz com a questão da fertilidade da mulher. Então, para ficar bem claro, não tem a ver com a fertilidade da mulher, mas traz problemas para a fertilidade. Exatamente. E pode provocar a questão do aborto. Isso. Então, tá bom, a gente vai fazer então mais um pequeno intervalo, sempre lembrando que você pode mandar as suas perguntas para a gente por mensagem de texto no telefone, por SMS 4188630464. Nosso tema hoje importantíssimo para a saúde das pessoas, importantíssimo para a saúde da mulher. Estamos falando de lúpus com a doutora Luciana Esmanhoto, que é dermatologista do CPL, o Centro Especializado da Pele. O programa Amor Sem Limites faz um pequeno intervalo. A gente volta já falando ainda mais sobre o lúpus. Até já! Estamos de volta com o programa Amor Sem Limites, hoje entrevistando a doutora Luciana Esmanhoto, dermatologista do CPL, o Centro Especializado da Pele. E no site www.cepele.com.br, pele com 2 L's, você vai ter informações bastante curiosas a respeito da saúde da sua pele. Estamos no domingão, dia de fazer churrasco, dia de dar aquela passadinha no Condor. Eu sei que você já sabe, mas é sempre bom a gente trazer novas informações sobre essa empresa que tem o orgulho de ser paranaense. Precisando de um cartão que dê as melhores condições de pagamento e vantagens especiais para você? Então você precisa do cartão Condor Mastercard. Ele oferece os benefícios exclusivos Mastercard, unidos também às condições especiais para as compras nas lojas Condor. O cartão é também aceito em milhares de estabelecimentos, permite acumular pontos pelo programa Surpreenda Mastercard, oferece 45 dias sem juros para pagar e ainda